Eu e Suzana, a gente está aqui hoje para poder compartilhar um pouquinho da experiência vivenciada lá na Finlândia. Queria agradecer muito a presença de vocês. Não faz sentido nenhum a viagem que a gente fez, a oportunidade, se não fosse em um momento seguinte para poder compartilhar isso com vocês, trocar ideias, buscar novos caminhos, novos saberes. Então, isso daqui também é um retorno muito importante para a gente, tá? A gente queria também começar fazendo um agradecimento. A gente tem muitas pessoas, sabe, vocês não têm ideia do processo assim, às vezes a correria, o edital em cima da hora. Tem algumas pessoas em especial que a gente queria agradecer, sem de maneira alguma desmerecer os outros, né? Mas é que essas pessoas tiveram assim alguma contribuição crucial para que isso tudo acontecesse. Então a Suzana vai ter a palavra aí. Boa tarde a todos, obrigado pela presença. Bom, então a gente queria agradecer a todos que contribuíram para a gente conseguir ir. Foram 10 dias para arrumar a mala toda, colocar outro professor no lugar da gente. Foi uma doideira, loucura mesmo. Então, também Maria Inês, que ficou aí numa véspera de feriadão, fazendo o exame de proficiência com a gente, que era uma necessidade legal. Maria Inês ficou aqui, foi tarde e noite comigo e André, que a gente precisava desse documento, que foi uma loucura, né? E também Silvia Lúcia também ajudando, né? Então o pessoal do departamento também de Relações Internacionais. A gente quer agradecer ao nosso diretor Jefferson também, que fez tudo para a gente conseguir ir, e tempo hábil, que foi, assim, foram 10 dias, gente, que saiu o resultado do edital e a gente tinha que estar lá na cidade, cada um numa cidade, né? Então foi muita correria. A Aline também, né, que ajudou a gente nesse processo, a Aline também, que o André trabalha lá com a Aline, assessor dela também, a Aline ajudou. Os coordenadores de telecom, né, que eu sou da coordenação de telecom, então o Wilton e Sueli, né, Sueli é coordenador superior, o Wilton do técnico, eu dava aula nos 2 cursos. Também foi uma correria para arranjar gente para colocar no lugar, e eles fizeram de tudo também. Marcele, secretária lá da direção, também ajudou muito. Sardinha, e Rodrigo Martins, da coordenação de TEC, que ele é o diretor do NIT, né? Coordenador do NIT, Núcleo de Inovação Tecnológica. E ele falou comigo: Suzana, tem um edital bacana pra caramba lá na Finlândia, ou seja, eu sempre encontro com ele e falo assim: você me botou nessa fria, nessa gelada, né? Porque ele pegou menos 10 graus. Então foi o Rodrigo que me colocou nessa gelada, e eu agradeço muito, Rodrigo. Então vamos lá, né, André? Bom, a ideia aqui é dividir esse momento em 2 partes, tá? A primeira delas é falar um pouco da cultura finlandesa. E a gente pensou em algo bem imersivo mesmo. Tanto que até uma riqueza de vídeos para a gente poder estar vivenciando aí isso. Num segundo momento, depois a gente entender um pouquinho como é que o finlandês pensa, a gente vai debater um pouquinho, apresentar um pouquinho sobre a questão pedagógica lá. Porque a Finlândia hoje é o top na área de educação, né? E a gente tem muito a contribuir, a aprender e também compartilhar com eles. Gente, o que nós fomos fazer lá, né? Que é a pergunta que não quer calar, todo mundo, não sei se vou fazer o quê. Bom, então, o André foi para a cidade de Hamelina. É 1h30 mais ou menos, né, de Helsinki, que é a capital do país. Eu fui para Tampere, que é a 2h30, ou seja, 1 hora mais ou menos da cidade dele, mais para cima ainda. Né? Então, nós fomos fazer uma capacitação, né, para aprender os métodos de ensino da Finlândia, para estudar. Nós tivemos muitas aulas de observação de aula deles. Não tem pessoal de pedagogia aqui que fica observando? Então, nós fizemos muita observação de aula. São 6 horas de aula por dia e mais umas 3 de dever de casa, todo dia. Era em inglês, né? Todas as aulas em inglês. Quer dizer, a gente ficava exausto. Mas valeu a pena, né, André? Foi muito bacana, uma experiência de viver num país do primeiro mundo também, uma coisa totalmente diferente. Vamos tentar passar alguma coisa aqui, mas foi muito bacana também, né? Então vamos lá, André. Ele ficou na cidade de Hamelina e eu na cidade de Tampere. Bom, então aqui um pouquinho a Suzana, né, de eletricista, doutorado em informática e educação, mestrado em tecnologia, professora aqui no IF.
Eu sou administrador, tenho um doutorado em informática e educação. Estamos com a trajetória junto, a gente fez o mesmo doutorado, né? Mestrado em comunicação social e em engenharia de produção, e atualmente coordeno a pós-graduação em gestão do design e marketing. Bom, esse é o mapa mundi, né? Então, para se ter uma ideia de onde a Finlândia se localiza, nessa parte superior aqui, tá? Essa tripinha, a Finlândia é uma tripinha mesmo. À esquerda a gente tem o Golfo da Finlândia, e do outro lado é a Suécia. A gente pegou um período bom, a gente chegou lá, era final de verão. Então estava muito bom aí, mas depois a coisa gelou. Bom, vamos dar uma passada nesse vídeo, esse vídeo também é maior, pode ser por isso. Aqui a gente tem, se vocês reparam, tem duas setas lilás aí, a Tampere e Ramelina, né? E mais abaixo, não está aparecendo aí, mas a gente tem Helsinki. Tá? Então a gente também não ficou tão no norte, apesar de toda a Finlândia ser o norte, né? Então estava frio do mesmo jeito, mas cada vez mais para lá a coisa tende a ficar mais fria. Bom, eles lá, eles se autodenominam Suomi, eles não falam Finlândia. Suomi é uma língua, uma palavra lá do dialeto nativo, significa terra dos lagos, e também Suomi é a língua falada. Eles não falam finlandês, eles falam Suomi. Então essa foi a primeira coisa que a gente aprendeu lá. Bom, um pouquinho da geoeconomia, né? Para vocês terem ideia, todo o território finlandês tem 338.400 quilômetros quadrados. O Brasil tem 8 milhões. Então, essa percepção da gente inicial foi muito interessante, porque a gente fala, Finlândia, mas olha, imagina o que é também gerenciar um país que é quase 5, 6, 7 vezes o tamanho de um território desse. E populacionalmente, Helsinki, que é a capital, tem em torno de 600 mil habitantes. Acho que dá um pouco, quase uns 40% a mais que a população de Campos, né? E a Ramelina, que é a cidade que eu fiquei, que é bem menor que a cidade de Tampere. É engraçado porque a pronúncia lá, eles falam todas as vogais, então é Ramelina. É um negócio bem... lá tem 50 mil habitantes. O interessante que a gente percebeu é o seguinte: dependente do lugar que vá, pode ser para o interiorzão, a infraestrutura básica é a mesma. Tem uma boa escola, uns bons serviços de saúde, calçamento, energia. Então isso aí é básico lá. Isso foi a primeira percepção que a gente teve. É claro que, por exemplo, Tampere tinha muito mais opção cultural que a Ramelina. Mas, em questão de infraestrutura para bem-estar, essa é uma palavra que acompanhou a gente o tempo todo, bem-estar. Isso você tem lá. Bom, um pouquinho dos lagos, lá tem em torno de 190. Alcançado pela Finlândia. É uma coisa muito bacana. O que é isso? Lá todos são iguais, literalmente todos. Tem 6% de ricos, o resto todo mundo é igual. Todos ganham mais ou menos 2.500 euros. Ninguém tem uma Mercedes, mas ninguém anda de Fusca. Todo mundo tem um carro bom, todo mundo tem a casinha do lago. Ninguém fica rodopiando pela Europa para passear, mas todo mundo faz um passeiozinho ali aqui no final de semana. Então,
para mim, foi o que mais me impactou. A gente vê uma sociedade de iguais, certo? Pessoas iguais. Lá não tem uma profissão mais importante que a outra, né? A Carita, que é a nossa chefe, ela faz esse programa, o convênio desse programa em diversos países, inclusive no Brasil. Então ela já veio ao Brasil várias vezes, já foi ao mundo inteiro, doutora e etc., chefe do nosso programa. Um dia, eu estava no meu alojamento, 1h30 da manhã, deu um princípio de incêndio. Chamaram, não é chamar o bombeiro não, o bombeiro tem um link com os sprinklers todinhos, se der um princípio de incêndio, o bombeiro automaticamente vem, nem precisa chamar ninguém. Aí veio o bombeiro, quem era o bombeiro? Então o moço falou, tudo bem, era o marido dela, né? Então, o marido dessa doutora que andava no mundo inteiro era o bombeiro que estava de plantão 1h30 da manhã, né? Nós cansamos de ver gente assim, doutora, o que seu marido fala? Repositor de supermercado. Então, todos são iguais, gari, qualquer coisa, todos ganham também mais ou menos 2.600 a 3.000 euros. É o salário de todos, todos. Estudou um pouquinho mais, vai para 3.000, mas não passa muito disso, né? E aí, então, todas as profissões são valorizadas, todo mundo tem uma casa. Ninguém tem uma mansão, mas ninguém tem uma casinha de saber, nada disso. Não existe ninguém morando mal, todas as casas são boas, certo? Então, eles conseguiram isso a partir da Segunda Guerra, porque a Finlândia, o que aconteceu? Na Segunda Guerra, a Finlândia ficou devendo muito à Rússia, né? Porque a Finlândia ia ser da União Soviética. Para não ser da União Soviética, vocês viram o mapa, né? A Finlândia tem um bracinho assim, ela tinha dois braços, né? Um braço na faixa de terra foram cedidos à União Soviética, os finlandeses dali saíram com a roupa do corpo para fugir, para não virarem comunistas. Então eles saíram e foram mais para dentro da Finlândia, né? E eles ficaram devendo muito dinheiro então à União Soviética. Perderam faixa de terra e ficaram devendo. Nessa época eles tiveram que se vestir até com jornal, né? Quando frio, menos 40 graus que dá no inverno. Então foi uma época muito difícil. E daí eles conseguiram ir crescendo juntos, todos juntos ao mesmo tempo. E chegaram nesse bem-estar social, né? Então, para mim, foi a coisa mais impressionante a gente ver um povo em que todas as profissões são valorizadas e todo mundo é igual, tá? Bom, outra coisa importante, né, que a gente está falando sobre a escola, né? Na escola, não tem, eu acho que só tem 2 ou 3 escolas particulares na Finlândia inteira. Até o filho do presidente estuda em escola pública. Não tem esse negócio de, vai para a escola, não. Todas as escolas são públicas e todas são boas, né? Então, né, todas as escolas são públicas e todas de muita qualidade, tá? A gente visitou várias escolas e, assim, a gente tinha aula e ainda tinha esses horários, né? Eles têm convênio com várias escolas que a gente tinha que, né, fazer essas observações. Então, eu vi aula de engenharia, eu vi aula de criança, vi aula de antigo ginásio, que eu nem sei hoje o nome, o que mais aqui, né? Fundamental, vi aula de faculdade, de mestrado. A gente observou até uma aula de guiamento, que depois o André vai me mostrar, né? Uma aula de guiamento no meio de uma floresta. Depois eu comento sobre isso. Então, essas aulas de laboratório, todas essas nós tivemos a oportunidade de ver, de assistir essa aula, né? A gente ficava no fundinho da sala observando. Então, gente, uma coisa importante, que a gente tem logo um impacto. Aqui no Brasil, a gente tem, no Brasil e em outros países, competição. Lá não tem competição, é colaboração, tá? Então, a coisa mais importante no ensino que eu vi, inclusive eu tenho um artigo publicado no Journal sobre a colaboração na Finlândia. Eu entrevistei um monte de professores, um monte de alunos, e aí como eles se sentiam, né? E já até apliquei alguma coisa sobre isso aqui no nosso IFE, no curso de Telecomunicações. Eu fiz um Problem-Based Learning, eu fiz um Project-Based Learning, que é uma aprendizagem baseada em projetos, e a gente, né, se surpreende que eles foram muito bem, os alunos nossos aqui. Quer dizer, a gente pode fazer e os alunos vão corresponder se a gente tiver um entusiasmo, se a gente tiver, né, com vontade de fazer, mudar a nossa educação. Quando eu estava lá, eu falava assim, meu Deus, isso aí, meu Deus, eu estou aqui fazendo isso, não vai dar certo nada não. Né? A gente olhava assim, mas a gente começou, o André também já aplicou algumas coisas,
e a gente começou a ver que dá certo, que a gente pode mudar a nossa realidade. Então, gente, outra coisa que a gente observa também é a responsabilidade do aluno. Porque aqui o aluno acha que a gente vai enfiar a matéria na cabeça dele de alguma forma. Não é isso? Ele fica olhando nossa cara assim. Não. O aluno lá, ele sabe que só depende dele de ter uma boa educação. Ele já vai para lá. Não tem esse negócio, por exemplo, você está numa sala cheia de computador. Aqui não é assim, você vai, olha, um está no WhatsApp, o outro está olhando no Facebook, o outro não. A gente ficava sentadinho lá no fundo, assim, igual o Cosme, né, Cosme? Lá no fundo, olhando as telas de todo mundo pro celular. Não, estava todo mundo olhando ou a transparência do professor, ou um site que o professor tinha recomendado, todo mundo estava no tema da aula. Quer dizer, então a responsabilidade do aluno também é muito importante. Vimos também a sala de aula invertida, que é o quê? Ao contrário, né? O aluno primeiro estuda aquele assunto. Gente, não existe essa coisa do aluno chegar na sala de aula sem ter estudado aquele assunto. Não tem. Aqui, né, a gente manda ele de casa, não faz. O finlandês ele é muito ligado à natureza. Ele está o tempo todo em interação com a questão dos lagos, das florestas deles. É uma coisa muito imersiva e muito simbiótica, muito diferente aqui daqui do Brasil. Eu costumo até comentar que a gente tem uma facilidade de cortar árvore, né, para fazer qualquer coisa, está cortando árvore. Ninguém planta, ninguém faz nada. Lá é verde e floresta o tempo inteiro. Tá? Bom, essa daqui foi um parque que a gente teve a oportunidade de visitar. Foi interessante porque a gente fez, ele era no final do outono e começou o inverno, então eles fizeram um trabalho de coleta de folhas, né? E o que acontece? A partir daí, desse trabalho voluntário, a gente teve a oportunidade de fazer uma caminhada com eles na floresta. Aí estava começando ainda a cair a neve, então as coisas ainda não estavam congelando. Para a gente foi interessante também, porque não foi tão impactante. Então, da segunda turma vai estar congelado no friozão. Vai estar congelado. Isso aqui, gente, inclusive os alunos eles têm a oportunidade de aprender sobre, porque lá eles têm um envolvimento muito grande com as florestas, lá tem aulas, como, sabe? Aqui é a parte da infraestrutura, tá, gente? Tudo lá muito
Bom, esse vídeo ele é muito interessante porque ele fala sobre o salmiak. Tá? O salmiak ele é um tipo, imagina uma gema muito doce. Esses caras aqui do começo, eles não são finlandeses, então vocês vão ver, eles comeram o salmiak. Olha a reação das pessoas. Esse vídeo vale a pena mostrar. I feel like in this, how do you call this, fear factor. Esse troço vem de muito lá. É o doce preferido deles. Tem bala de salmiak que coleciona, vocês não imaginam, sorvete de salmiak. E aí, a gente foi fazer na embaixada, né, lá em Brasília, a gente foi fazer um vídeo. Agora temos finlandeses provando salmiak. Então, para vocês verem como é que é a cultura. É muito diferente. Eles amam. A gente não ama. Adoro. Lá na embaixada, que a gente foi fazer o visto, né? Ofereceram pra gente, olha que delícia a nossa bala. Gente, olha, não deu. Eu tive que pedir licença para eu cuspir, porque não tem como. A pessoa merece. Mas eles amam, né? Esse daqui é uma outra coisa interessante que a gente teve contato, que foi a sauna. A sauna é uma coisa especial na Finlândia. Lá só tem sauna seca, né? Tem sauna a vapor, e eles têm, vamos ver se o vídeo vai mostrar aqui, eles têm o hábito de sair da sauna e pular no lago congelado. Entendeu? A gente fez isso. A gente fez isso, tá? Uma loucura. O pessoal da universidade preparou esse passeio, vamos dizer, então, na beira do lago, e nós fizemos uma sauna a 80 graus e entramos no lago, estava 2 graus. Eu pensei que ia morrer, porque eu formigava tudo uma vez só. Mas esse ano não preciso fazer nenhum teste cardíaco, está tudo ótimo, tenho certeza. Então, ou eles pulam no lago gelado, ou eles fazem um anjinho, que é isso aqui, ó, na neve, deita na neve, abre e fecha os braços, desenhando um anjinho na neve. Então, esse é o esporte nacional. Aqui no Brasil todo mundo quer uma casinha com piscina, lá todo mundo quer uma casinha com piscina. E gente, se vocês pegarem e botarem no YouTube vídeos, tem criança fazendo isso, não tem, né? Não morre não, pode ter certeza. Ninguém pega pneumonia. Bom, essas são as universidades que a gente participou, tá? Inclusive o certificado de vocês vai vir também com o logo delas, porque também são colaboradoras aqui do evento, né? A RANC de Hämeenlinna, a Universidade of Applied Sciences, e a de Tampere, que foi a que Suzana ficou, né? Aqui, gente, é um pouquinho de como é que são as salas de aula e as áreas de convivência, né? As salas de aula são assim mesmo, como salas. Novamente colocando a questão, ninguém senta em fileira, ninguém tem que ficar olhando para o cangote do outro, entendeu? Isso é uma diferença crucial. Não dá para promover um ambiente colaborativo se tu está olhando para as costas dos outros, né? Então essa foi a primeira mudança crucial que a gente percebeu lá, né? E os ambientes eles são muito confortáveis, né? Tu senta na poltrona e tal, é bem diferente, bem diferente. Aqui é o refeitório, tá? A comida lá é uma comida muito saudável e ponto, né? Porque gosto não tem. É batata todo dia. É muito saudável, muito mesmo. Não tem essas coisas, esses refeitórios nossos que a gente engorda, passa mal, né? Fica feliz, mas morrendo. Lá a gente fica triste, mas fica saudável. Mas fica saudável. Tá? E um hábito muito interessante deles é o seguinte: eles adoram tomar leite no almoço. Essas caixinhas são caixinhas de leite. Os caras tomam desesperadamente leite no almoço. Enfim, né? Cada um com seu gosto. Aqui é a parte dos alojamentos.
que a gente ficou, a instituição, todas as instituições elas têm um suporte de alojamento para receber. Bom, então, gente, agora a gente vai entrar um pouquinho mais especificamente na parte da educação em si. Tá? E para isso, a gente vai, primeiramente, começar a entender onde que a gente está hoje. O que a gente está vivendo. Algum de vocês conhece esses indivíduos aqui? E aí? Descartes, né? Ó, Descartes, Henry Taylor e Henri Fayol. Né? O Descartes, ele foi aquele pensador que criou toda a questão do pensamento cartesiano, a ideia de ter que compartimentalizar para entender as coisas, de ter que dividir. Isso foi muito importante para o desenvolvimento da ciência ocidental. Foi tão importante que até hoje a gente continua imerso nesse tipo de pensamento, nesse modelo de pensamento. Só que a questão é que isso não atende mais às demandas contemporâneas. Por que eu falei do Henry Taylor e do Henri Fayol? Por quê? Porque eles foram os grandes pensadores da indústria contemporânea. E aí existe um detalhe importante. As escolas, a partir da Revolução Industrial, a razão de ser delas foi exatamente o poder da demanda à produção industrial. Produzir conhecimento, gerar técnicas, pensar, questionar maneiras de melhorar a produção industrial. No Brasil, a grande contribuição disso foi dada por Getúlio Vargas. Ele deu aquele avanço exponencial. Mas é interessante destacar que todos esses modelos hoje que a gente vive da escola, no Brasil, são modelos de Descartes. Quando a gente vai fazer um percurso interessante, vamos começar a cair a ficha de como é que a gente está vivendo hoje, que a gente vive sem se perceber. Né? Esse vídeo aqui, rodou, que legal. É aquele clássico Tempos Modernos. Né? Eu sei que a gente vê isso redundantemente, né, esse filme famoso, mas para que a gente colocou ele aqui? Para a gente poder refletir que muitas vezes é assim que a gente faz a nossa aula. Né? Temos que cumprir conteúdo até o final do semestre, vamos tacar disciplina em cima do aluno, por aí vai. Né? Porque a gente não pode nem parar para passar o braço, né? Porque toma trabalho no final do semestre, os alunos desesperados, e por aí vai. Isso não acontece na Finlândia. É assim que o aluno fica, gente. Se a gente para para pensar, na maioria das vezes, tá? Eu não digo que é culpa da gente como professor, esse é o modelo nosso, que muitas vezes a gente está trabalhando. Bom, quais são as características, então, desse modelo de educação nosso? Tá? O primeiro aspecto é uma estrutura altamente hierarquizada. O professor com o dono da verdade, o poder absoluto dentro da sala de aula, que sabe tudo, né? Aqui no pedestal, os alunos estão lá. O professor repete para eu copiar, né? Essa frase é famosa, repete aí, volta aí que não deu tempo para eu copiar. Né? O outro é um processo de aprendizagem linear, né? Muito sequencial. Isso tudo tem a ver com Descartes, com Newton, né? A física linear. Tudo isso foram modelos de pensar que a gente vai agregando no nosso dia a dia. A gente não para pensar que a gente faz dessa maneira. O tempo reina, né? no nosso modelo. Hora para começar, hora para terminar, data para prova, data de VI, data de VS, data de não sei o que, data disso, tudo em função do tempo. Lá na Finlândia, também tem os tempos, também tem um prazo, né? Mas a gente sente que é uma coisa mais flexível. A gente vai ver como isso acontece. Outra questão é o conhecimento. O conhecimento nosso hoje é muito compartimentalizado. Herança, pensamento cartesiano. A gente tem disciplinas estanques isoladas em todos os cursos. Matemática, geografia,
física, eu não sei o que no final nós vamos falar, para que eu quero que essas porcarias vão me ajudar. Por quê? E é natural esse pensamento dele, porque quando Descartes ensinou a gente a desmontar as coisas para entender e estudar as partes com o intuito de entender o todo, ele não percebeu que quando a gente desmonta, a gente deixa de perceber a conexão entre essas partes. Quer ver um exemplo claro? Se eu pegar e falar, vamos dizer, essa parede aqui é formada de 30 tijolos. Se eu pegar 30 tijolos e botar empilhado, eles vão ter a mesma altura da parede? Não, ele vai ser menor. Por quê? E aí? Porque não tem um cimento no meio, há conexão, há sinergia. Então quando a gente desmonta, a gente perde essa conexão. E é isso que acontece no nosso modelo de ensino quando a gente compartimentaliza o conhecimento, quando a gente vê matemática com matemática só, ou geografia isolada, ou história, sem criar conexões. E uma abordagem altamente conteudista e voltada para o ponto, É o que Suzana falou, isso cria toda uma cultura de competição. Eu tenho que ser melhor, eu tenho que tirar a melhor nota, É o modelo que está fazendo o aluno assim. Não é um aluno que é assim, é o modelo, tá? Conteudista. Então, isso que a gente está trazendo foi o resultado das percepções, porque quando a gente pode passar 6 meses lá, vivenciando isso, a gente acaba se desligando da nossa realidade o suficiente para poder enxergar um pouquinho ela de fora. O que isso gera? Isso aqui é clássico, Qualquer curso. Matrizes curriculares com disciplinas, o próprio MEC exige isso. Vocês sabem que o MEC ele não exige que os cursos tenham isso. Não é uma exigência do MEC, que os cursos tenham disciplina. Agora, vai montar um curso sem disciplina e receber uma banca para ver. Eu acredito que nenhum avaliador vai conseguir avaliar um curso que não tem disciplina. Vocês já imaginaram um curso sem disciplina? Não, a gente vai apresentar 2 aqui para vocês que a gente viu lá. Bom, outra questão é a própria estrutura administrativa que é hierarquizada. Mas não tem que ser assim? Não, existem maneiras diferentes de se pensar isso. Esses são novos pensadores, tá? A gente vai se aprofundar sobre eles, mas eu acho que independente da área que vocês estão, se é física, quântica, se é astronomia, se é matemática, vale a pena começar a ler e buscar esses caras. O primeiro deles se chama Ludwig von Bertalanffy. Quem é da área de biologia conhece, Ele foi o criador da teoria dos sistemas, ele concebeu a teoria dos sistemas, que é a informática também se apropria desse conceito. E ele traz a ideia de uma visão sistêmica, de interligação, em detrimento daquela visão puramente cartesiana de ver só as partes, só os pedaços isolados. Esse do meio é o Fritjof Capra, ele é um sueco, e ele trouxe vários conceitos, principalmente no final na década de 90, o ponto de rotação, a teia da vida, que fala sobre a necessidade hoje da gente começar a enxergar o mundo como ele é. E como que o mundo é? Conectado. Então, esse modelo cartesiano por si só, ele não atende mais. A gente pode se morrer aqui, virar pano de chão, tentando dar a melhor aula, fazendo a melhor coisa possível, a gente não vai chegar a 10% do que realmente é necessário hoje. Por quê? Porque o modelo não atende. Não adianta tu querer dar o máximo de si dentro de um modelo que está defasado. Tu vai ficar defasado só de início. E esse outro é o Edgar Morin, que é um francês, um filósofo. O cara está vivo também hoje e ele traz a ideia da complexidade, que é uma nova maneira de enxergar as coisas. Complexo não é complicado, são coisas diferentes. A ideia de complexo é aqui que é tecido em conjunto. Então todos esses autores aqui eles trazem uma ideia básica, que a gente precisa pensar em conjunto, a gente precisa pensar sistemicamente, parar de ver as partes. Esse é o começo aí do debate. Então, gente, como é que anda o mundo hoje? Conectado, redes para todo lado. Facebook, Twitter e tudo mais aí, o que vier. Instagram. O mundo está hoje, neologismo, tecnologicizado. Tudo é tecnologia, quase que não sei. E essa foto, com certeza, não poderia ser de um homem aqui,
Então, o mundo hoje, ele exige multitarefas, tá? Oi? Nós homens chegaremos, nós homens não chegaremos lá. Eu já falo, para que eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Eu sou processo, mononúcleo, né? Bom, olha só. E aí, gente, a gente já sabe, como diz, o tamanho da bomba que a gente está vivendo. E aí, que caminho seguir? Né? Que caminho seguir? Bom, a partir de agora eu torço muito para os vídeos funcionarem, porque vamos ver aqui. A primeira questão sobre o ponto de vista gerencial, tá, é essa mudança. Olha esse modelo de organograma aqui, em oposição àquele outro. O aluno no centro do processo. Assim acontece na Finlândia. Isso não acontece no Brasil. Eles lá têm uma abordagem chamada Student Centered Learning, tá? Aprendizagem centrada no estudante. Um grande erro quando a gente fala isso, as pessoas aqui no Brasil tomam, mas não pode, o que é isso? É o seguinte, ninguém sabe mais do que é bom para o estudante do que ele mesmo. Não tem, ele que vai para o mercado de trabalho. Então as instituições de ensino acham que sabem e montam uma matriz que acham que vai atender o mercado. O professor também acha que sabe, empurra um monte de conteúdo em cima do aluno, porque aquilo um dia vai ser importante para a profissão dele. Né? Isso assusta, gente, eu sei. Tem um monte de gente aí. Mas o fato é esse. Colocar o aluno como centro do processo é o primeiro passo nessa mudança de pensamento. Outra questão, gente, é fazer apropriações hoje de métodos e técnicas que existem no mundo, que estão sendo estudadas para procurar melhorar o processo de ensino. E aí a gente tem números, né? Tem o Flipped Classroom, que a Aline está aí desenvolvendo o estudo. Tem o Lean Education, que foi um método de produção que ele surgiu pelos japoneses após a Segunda Guerra Mundial e acabou se disseminando para todas as áreas. O Lean Education hoje, quem está fazendo um estudo muito grande, a gente está em contato também, é a Universidade do Minho, em Portugal, eles têm um estudo grande em relação a isso, tá? Que é usar o método Lean, que é a produção enxuta, que eles chamam, que é eliminar tudo aquilo que é desperdício no processo produtivo, no processo de ensino, para primeiro criar uma eficiência, que é melhorar o processo, criar efetividade, que é o resultado final satisfatório, né, com menos esforço possível. Essa é a ideia do Lean. Bom, e aqui, gente, é a questão da visão pedagógica. E aqui começa nossa quebra de paradigmas. Olha só, é isso que a Finlândia está fazendo. Eles estão fazendo mesmo. Tá? O fim do ensino por disciplina. Finland is already a model for education worldwide, but a new proposed move will eliminate individual subjects in favor of more applied topics. For example, instead of learning history, languages, geography, and politics, all of those subjects will be grouped into the broader topic European studies. Ministry of Education Pasai Sahlberg says this method is a way to prepare students to learn about learning rather than how to take a test. But don't worry, students will still be learning the same theories, but will be learning about them in a more applied way. Several schools in the capital, Helsinki, have tested this method, with officials hoping schools across the country will adopt it by 2020. So if you've ever wondered, why are we learning this? Maybe Finland's new method is the answer. For Newsbeat Social, I'm Emily Maury. Quanto a esse fim do ensino por disciplina, está começando agora, né, André? Foi esse ano. Então a gente viu até uma entrevista a uma diretora e perguntar, mas aqui a Finlândia também, por que vocês vão mudar? Porque se a gente não mudar, vai poder estar ultrapassado, né? Então até quando a gente estava lá, isso não existia. Agora eles já estão começando a trabalhar com esse, né, sem ter aquela matriz amarrada, sem disciplinas, né? Então, esse vídeo aí não vai ser para passar, né? Criando, por exemplo, eles vão falar estudos europeus. Então, estudos europeus, ele vai ver geografia, vai ver inglês, vai ver francês, ele vai ver história, tudo naquela, vamos dizer,
grande área, estudos europeus. Não vai mais ficar uma disciplina, né, daquelas disciplinas compartimentalizadas que a gente está acostumado. Né? Então, é o que eles estão pensando para agora. Esse ano eles já começaram com esse tipo. Então, sempre inovando para não ficar ultrapassado. Diferente aqui no Brasil, que ele está sempre pegando uma ideia velha de algum país. Né? Ah, em tal lugar está fazendo assim, então a gente repete. Ah, está fazendo assim, a gente repete. Né? Não, eles estão sempre avançando, né, para poder sempre inovar e eles não querem ficar ultrapassados. É que a Finlândia está mudando o modelo de educação e servindo de exemplo para todo mundo. E de que maneira eles estão, todas as escolas da capital Helsinki já estão adotando esse novo modelo, que é o fim das disciplinas. Como Suzana falou, não vai ter mais disciplina de matemática, de história, de isolada, mas eles vão trabalhar estudos europeus e ali eles vão o conteúdo teórico vai continuar sendo dado, não é que vai acabar a teoria, né? Mas eles vão trabalhar em cima de um processo maior que vai justificar o aprendizado daquilo, entende? É o todo indo para as partes, não as partes para o todo, como a gente faz hoje. E ela fala também o seguinte, até 2020, todas as escolas da Finlândia vão estar adotando esse novo modelo, de não ter mais disciplina. Gente, então, isso aí a gente aprendeu logo no primeiro dia que chegou. Né? Foram lá e colocaram o quadro. Eu só traduzi. Então, esse é um quadro que eu vi lá igualzinho. Educação na Finlândia e educação em outros países. Então, a primeira coisa é a colaboração. Não sei se vocês já repararam, às vezes, um aluno, você explica uma coisa para ele e não entende. Vem o coleguinha do lado, fulano, isso assim, assado. Aí ele entende, não é isso? Eles têm mais condição de aprender com eles mesmos. Né? E o professor está ali para tirar dúvida. E não haver aquela competição, e sim a colaboração. Para mim, em todo o ensino da Finlândia, o mais importante que eu vi foi a colaboração. Tá? Professores de carreira, com dedicação exclusiva. Isso a gente vê aqui no IF, mas aí fora nunca é assim, né? A gente vê os professores correndo de um lado para o outro, dando aula em 200 lugares diferentes, para conseguir, né? Então aqui, ó, outros países, professores que trabalham em diversos lugares e lecionam para ter uma renda complementar. E aí dá aula aqui, dá aula ali, quer dizer, pinga em tudo que é lugar, fica igual um louco, né? Não é o nosso caso, mas a maioria está trabalhando dessa forma. A personalização do ensino, então cada aluno é um indivíduo. Né? Ele vai ser olhado particularmente. E aqui a gente tem o quê? A padronização do ensino, como se todo mundo já soubesse a mesma coisa. E não é assim. Cada um vem com os seus saberes, né? De onde ele veio, a escola que veio, onde ele habita. Tudo isso, então, vai fazer diferença no que ele já traz de bagagem. Né? Então, a gente não vê muito isso, né? Aqui no Brasil. Também, igualdade para todos. Eu já falei com vocês, a escola é pública, para todos, praticamente não existe escola particular, acho que só tem duas ou três. Não tem isso. Né? Nem o filho do presidente vai estudar em outra escola. Todos eles vão estudar numa escola pública. Tá? Aqui a gente já tem, então, uma escolha e o elitismo. A escola particular, a gente sempre vê as pessoas da elite, e aí, bom, já sabemos. Poucos exames padronizados. Gente, isso a gente assustou, né, André? Não tem esse negócio de Enem, vestibular, não sei o que lá. Não tem essas coisas, tá? A gente tem um monte de exame aqui, né? A gente saiu agora do Enem, mas tem vários. Né? Eles não têm esse tipo de exame, tá? Não tem isso daí. São pouquíssimos. Só uma observação em relação à questão dos exames, que a Suzana está falando. Lá numa prova de conteúdos, eles dão muito mais importância, quer dizer, sem eliminar a importância das competências técnicas, mas eles dão muito mais importância às habilidades, ou talvez até no mesmo nível, habilidade e competência, mas dando uma valorizada muito melhor nas habilidades que o indivíduo precisa ter para o desenvolvimento das atividades profissionais dele. Por exemplo, capacidade de trabalhar em equipe, capacidade de criatividade, liderança, e por aí vai. Colaboração. Nós aqui no Brasil, a gente é muito focado em conteúdo. Então as provas, o que a prova hoje avalia? Se o cara decorou, se o cara conseguiu enfiar a cabeça dentro um monte de conteúdo que teoricamente, porque em geral a instituição também não consegue
o modelo não permite isso, teoricamente é importante para o conhecimento dele. E hoje, na era da informação, que a gente acessa qualquer conteúdo na internet, não sei, né? Quer aprender a fazer uma antena parabólica. Tu vai lá na internet que deve ter, com Pringles ainda. Né? Então, é muito, tão mais importante a capacidade do indivíduo em trabalhar em equipe, em liderar, do que em si o conhecimento, essa importância exacerbada que o Brasil dá a conteúdo. Né? Isso foi uma coisa que eu mudei. Por exemplo, eu hoje em sala de aula, eu não estou mais fazendo uma avaliação eminentemente de conteúdo. Eu faço uma, mas a outra eu faço uma avaliação de pares. Né? O que os finlandeses eles querem? Eles querem saber o seguinte, você está satisfeito com o conhecimento que você adquiriu? Você acha que o conhecimento que você adquiriu é útil para a tua profissão? Isso é colocar o aluno como centro do processo. Entende? Porque não tem ninguém melhor do que ele. E aí é que a gente... mas o aluno, como é que o aluno vai saber o que ele quer? Pera lá, gente. Ele é o principal. E essa é a principal mudança que lá na Finlândia a gente percebeu. Eu estava lembrando aqui, quando eu fui coordenadora de telecomunicações, me pediram um aluno para estagiar, não sei se foi na Teleste, na época, não lembro, uma coisa assim. Aí eu peguei o aluno, tinha média 9,8, melhor aluno do curso, mandei. Passou um mês, me devolveram o rapaz. O que aconteceu com esse rapaz? Não, ele não conversa com ninguém, ele não tem nenhuma habilidade, ele só sabe fazer aquilo com ele mesmo. Ele não tem capacidade de trabalhar em grupo, quer dizer, isso aí a gente não está vendo no nosso aluno também. Tem muitos que às vezes não sabem tanto assim o conteúdo, mas têm a capacidade de trabalhar com os outros, de liderar e de outras coisas, que quando ele chegar lá na frente, de repente ele vai ser chefe de todos eles. E a gente não está valorizando essas coisas, né? Essas outras habilidades. A gente está centrado completamente no conteúdo. Né? Então, esse exame padronizado, né? Privatização da educação, né? Algumas coisas complicadas. E aí também a confiança, gente, baseada na responsabilidade. Eu falei com vocês, todos os alunos têm a responsabilidade. Ele sabe que é ele o principal ator disso tudo. Depende dele aprender ou não, tá? A gente, então, aqui tem o quê? Os testes baseados na prestação de contas. Sempre é teste, prova, e o aluno fica doido, né? Mais ou menos isso que eu estava querendo colocar. Eu, esse semestre, fiz uma experiência muito interessante, só para fechar essa parte, que eu virei para os alunos e falei, como vocês querem ser avaliados? Eles, como assim? Sim, vamos definir as regras. A gente vai definir regras e vai seguir elas. Vocês vão ter que seguir as regras. Nós vamos trabalhar isso juntos. E olha, esse empoderamento muda tudo. Não foi só isso, mas é uma experiência muito interessante. Aqui são alguns exemplos de abordagens utilizadas lá. Abordagem baseada em problemas e abordagem baseada em projetos. Eles trabalham com isso o tempo todo. O tempo todo. Tá? Ou os alunos vão ter uma situação, um problema, ou um projeto durante o período letivo deles, e eles vão desenvolver a vivência deles em cima disso. Tá? Então, eu apliquei aqui a aprendizagem baseada em projetos, apliquei aqui no curso de telecomunicações, e aí na disciplina de eletrotécnica a gente tem uma parte do conteúdo que é projeto de instalações elétricas. Então, eu apliquei esse PBL, Project Based Learning. E aí, é o que eu falei com vocês, foi uma experiência muito exitosa, eles adoraram, depois eu passei questionário e tudo, eles adoraram trabalhar assim, e eram 3 horários da disciplina. Eu deixei o último horário para o PBL, para tirar dúvida, que é sempre o horário que todo mundo, o meu ônibus, não é isso? Eles saem correndo, ninguém fica na sua sala depois de 10 horas. Ficavam. Às vezes dava 11 horas e eles ali desenvolvendo projetos, tirando dúvida com o professor. Então foi muito proveitoso e o projeto ficou todo certo no final. Então acho que era, né, o objetivo deles aprenderem, eu consegui, e eles aprenderam de uma maneira bastante interessante também. Eles gostaram muito pelo que eles responderam nos questionários. Foi uma experiência bem interessante. Eu tive a oportunidade de trabalhar com os alunos na disciplina de empreendedorismo. E aí eles teriam que desenvolver um plano de negócios. Em vez de fazer aquela aula tradicional que explica as partes do plano de negócio, plano de marketing, plano financeiro, não. Eu deixei eles escolherem um projeto, então eles quiseram montar um food truck, né, que está na moda hoje, e eles falaram para mim, tá, e aí, como é que faz o plano de projeto?
Eu falei, agora vocês vão estudar para aprender. Né? Então, no começo, né, a gente estranhou isso lá na Finlândia. Né? A gente fala, pá, mas esse professor não quer nada. Em vez de ir para frente ficar passando conteúdo, esse cara fica só acompanhando a gente, né? Mas é um acompanhamento com técnica. Não é tu deixar o aluno solto. Por exemplo, a gente se dividia em grupo lá, os caras iam de mesa em mesa, acompanhando, vendo como é que estava a evolução. E é uma intervenção que tu faz, assim, quando tu sente que, por exemplo, teve uma hora lá que eles estavam querendo fazer uma pesquisa. Aí eu senti que o negócio não ia. Aí eu falei, gente, vocês não estão esquecendo de nada, não? Né? Olha, será que se vocês não se organizarem no cronograma e tal, não fizer isso, não vai... Ah, é mesmo, não sei o quê. Aí já teve uma outra situação que tinha tempo para isso, eu sabia que não ia dar certo na questão do questionário lá, que eles resolveram tabular os questionários sem fazer uma organização antes. Eu sabia que não ia dar certo. Mas se eu chegasse para dizer também, a coisa não ia funcionar. Então, dito feito, a aula foi a confusão, né? Mas fulano, para aí, fizeram essa contabilização, não batia nada. Gente, vamos parar agora. Vamos analisar o processo. O que aconteceu? O que vocês fizeram errado? Aí eles mesmos chegaram à conclusão que eles tinham combinado de levar laptop para a sala e não levaram, que um usou um método. Então, é um processo muito diferente. Né? E eles aprenderam. Entendeu? Mas não é tu deixar o aluno solto, é diferente. Mas é tu dar poder a ele e responsabilidade. Teve uma situação até que veio um aluno que chegou depois, né, que tem aqueles retardatários. Ela não chegou, professor, eu cheguei atrasado, não sei o que, estou entrando agora no semestre, como é que eu faço? Conversa com teus colegas. Como assim? Eles são a equipe, o que eles decidirem, aí eles, eu posso fazer tal coisa. Eu falei, tá bom para vocês? Porque quem vai decidir se vai carregar ele nas costas ou não, são vocês. Eu só estou assim o seguinte, vocês decidiram, eu estou avaliando, mas a decisão é de vocês. Então, no começo, eles ficavam em pânico. Só que depois, quando eles foram sentindo que eles tinham poder de decisão, eles começaram também a ter responsabilidade. Sabe? E a cobrar dos outros. Pô, fulano. Porque quando a gente assume esse papel de paizão, mãezona na sala de aula, se acomoda. Entendeu? Essa é a diferença. Esse vídeo daqui seria do Pro Academy, que a Suzana vai falar. This is Einari, and I'm here to tell you a little bit about the school he's studying at, Pro Academy. Pro Academy is a special unit of entrepreneurship at Tampere University of Applied Sciences. The first year provides a common foundation for skills and knowledge in business or information technology. The last 2.5 years, students spend working in teams of 15 to 20 people at Pro Academy. All learning is integrated into developing their company. By being an entrepreneur, students learn by doing and working together. In addition to professional competence, studying at Pro Academy prepares students for the challenges of working life. Studies consist of reflective essays, dialogue and team meetings, project studies, working life seminars, and innovations. At Pro Academy, 96% of students graduate in time to following fields of business. And approximately 25% continue as an entrepreneur after graduation. And this is how Einari spent his time at Pro Academy. Einari began his career at Pro Academy by learning marketing and creativity in the form of projects and literature. Einari and his friends had an idea to be the first in the world to produce an entirely communally created book via Twitter. The book was self-published in October 2010. In the spring of 2011, together with his 4 friends from Pro Academy, Einari established Roisto Limited, a company producing stories and books in new ways. Their second book was written together with hundreds of Finns, and it was published by VS Oy. After graduating, Einari will continue his path as the pre-chairman of Roisto and pursue
their goal of bringing millions of people together in creating new culture. And here is some afterthoughts of the graduates and how Pro Academy prepared them for entrepreneurship. Bom, gente, então eu vou falar sobre o Pro Academia, né? A gente aportuguesou. O Pro Academia é um programa que eles têm. Eu fiquei assim, então, tomei um susto. O que vai acontecer? Engenharia, 5 anos. Aí o sujeito foi lá e fez 1 ano. Depois ele passa 1 ano e meio nesse Pro Academia. O que é esse Pro Academia? São empresas com assuntos reais, tá? Problemas reais. Exemplo, eu quero que vocês criem uma propaganda para a Coca-Cola, por exemplo. Esse projeto vai durar 2 meses. Então, são grupos de 15 a 20 estudantes resolvendo projetos de verdade. É verdade mesmo, da empresa, que a empresa chega lá no Pro Academia e encomenda. Eu quero uma antena parabólica, eu quero uma antena... Rio Preto não tem internet, eu quero botar a internet em Rio Preto agora. Então, esse grupo aqui vai trabalhar fazendo esse projeto de internet. Nesse grupo, gente, tem gente de tudo que é área. De telecomunicações tem gente de informática, tem gente de inglês, tem gente de tudo. A pessoa de inglês vai fazer um manual, por exemplo, né? Como é que vai usar essa antena parabólica? A pessoa da informática vai ajudar na programação dessa antena, o cara de telecomunicações vai fazer o link e por aí vai. Então, de 15 a 20 estudantes formando cada grupo, tá? E eles têm que prestar relatório sempre, né? Mais ou menos de mês em mês eles prestam relatório, como é que está indo aquela experiência deles, como é que está andando. Tem um chefe geral que não é professor, é chamado de tutor, tá certo? Então, ele leva 1 ano e meio fora da universidade, mas quando ele chega lá, ele chega 2 anos e meio depois, né? Ele passou 1 ano na universidade, 1 ano e meio ali, ele está na metade do curso, continua o curso ali mesmo. Então, várias disciplinas são eliminadas, tá certo? Ele não vai perder 1 ano e meio, parece, né? Porque ele ganha de qualquer maneira, mas ele não vai passar 1 ano e meio ali e chegar e ficar atrás dos colegas, não. Ele vai voltar para o ano que ele está, porque ele aprendeu aqueles conteúdos A, B e C da matriz, mas ele aprendeu outros, tá certo? Então, esse Pro Academia, ele tem lá um monte de livros. Aí, por exemplo, até livros de Paulo Coelho tinha, eu tomei até um susto, até livros de Paulo Coelho. Então, cada livro vale X pontos. Eles são obrigados a ler, aí tem tantos pontos lá. O cara quer ler um monte de livro pequenininho, vai lendo aquele monte de livro pequenininho, soma aquilo tudo. Quer ler um livro grossão de marketing? Ah, não, eu quero saber marketing um pouquinho, porque eu quero vender isso aqui que nós estamos fazendo. Lê um livro de marketing. Então, ele tem que acumular X pontos no final daquele período de 1 ano e meio que ele vai passar ali no Pro Academia. Quando ele estiver lido aquilo tudo, e participar ativamente dos projetos, que é o que a André falou. Se o cara começar a murrinhar, o próprio grupo bota ele para fora, tá certo? Que não acontece, é muito raro acontecer. Então, a partir dali, ele viveu projetos reais, de verdade. E aí tem aquelas reuniões, nós participamos de várias reuniões também. Esse é um projeto da minha universidade, mas a RANC fez uma visita também a esse projeto, muito bacana. Eu queria também falar então, não sei se vocês entenderam o que eu falei aqui desse projeto, né? Dura 1 ano e meio, então ele vai de projeto em projeto. Só completando uma coisinha, esse é um exemplo, gente, de como é que o saber não precisa ser compartimentalizado. Entendeu? Porque esse projeto, por exemplo, os alunos não têm, eles têm que ver 60 horas de marketing, depois tem que ver 60 horas de finanças. Não. O que a gente está precisando agora de marketing? Eles vão procurar o professor está lá disponível. A gente precisa de quanto? O tutor. Quanto tempo? 2 semanas. Então eles vão lá e tem a interação, terminou, parte por outra coisa. São eles, olha a mudança do foco, eles sabem o que é necessário para eles. Essa é o que é a disruptividade do nosso.
Outro projeto também que a minha universidade promove é o BioHub. O que é isso? São 3 dias de gincana. Então, voltando ao exemplo, ó, eu chego aqui, são feitas as equipes, né? Entra, aí tem lá, X participantes. Entrou gente de tudo que é área. Vai acontecer no dia X marcado, durante 3 dias, eles têm que montar, resolver um problema lá qualquer. Então, pode ser, por exemplo, um projeto de um edifício de médicos. Então tá lá, projeto de edifício de médicos. Quem é que está nessa equipe? Oh, sei lá, tem gente que é de engenharia, tem gente que é de direito, tem gente que é de inglês. Não é isso? Todo mundo se inscreveu, mas não sabe, você só vai saber qual é o projeto no dia. Então são 3 dias, né? É claro que o projeto é dimensionado para isso. 3 dias que aquelas equipes, é uma gincana, aquelas equipes vão ficar trabalhando 3 dias para entregar aquele projeto pronto no final. E aí, quem vencer, né, a gincana, tem lá os prêmios, né? Que aí, eu acho que isso aqui é uma coisa que a gente podia fazer aqui, por exemplo. Não é uma coisa difícil da gente implementar aqui no IFE. Com o convênio das coordenações, né? Estou dando assim uma ideia, né, ali, mas eu acho que não é difícil. A gente passar 3 dias e pegar um problema de uma empresa real, né? Uma empresa de verdade. Todo mundo se inscreve, tá certo? E aí na hora vamos ver quem é que a gente vai fazer. Hã? Ou um problema local. Um problema local para ser resolvido, que só vai saber no dia. Então, cada equipe vai contar com gente de tudo que é área de design, vai ter gente de matemática, vamos usar quem nós temos, né, para montar aquele projeto. Depois de 3 dias, então, tem a premiação e aquele projeto vai ser realmente implementado. Então, tem uma outra que eu também esqueci o nome, que já são projetos maiores, a pessoa fica estudando na universidade, em paralelo com esse outro que eu esqueci o nome também. Não é ICT. Eu esqueci o nome, mas também já é um projeto que dura 1 ano mais ou menos, e aí eles vão, por exemplo, o grupo que eu conheci estava fazendo um curso de como é a educação na Finlândia, em inglês, né, para mostrar para o mundo, para vender para o mundo a educação finlandesa. Então esse grupo estava fazendo isso. E a minha amiga, que era, né, ela era professora de inglês, que estava fazendo, ela conseguiu participar do nosso grupo brasileiro. Na verdade são só estudantes, mas ela pediu para ser uma observadora lá, conseguiu participar, então ela conseguiu ajudar. Ela era professora de inglês. Tinha gente de informática para fazer a plataforma, tá certo? Tinha gente de pedagogia para poder ajudar na parte pedagógica e por aí vai. Então, montando problemas da vida real. E aí eles tinham lá, não lembro, acho que eram 6 meses, para montar essa plataforma, colocar os conteúdos dentro e tudo, e eram várias equipes ao mesmo tempo, paralelamente fazendo, e uma ia ganhar. E aí quem ganhasse ia receber o dinheiro pelo projeto, né? Normalmente, como receberia lá fora uma empresa de verdade lá fora. Certo? Então, são ideias. Esse projeto aqui, Amazing Business Train, ele é mais uma dos métodos que eles usam para fazer a convergência das pessoas. Tá? Conta aqui no Brasil, quando a gente bota o pessoal para sentar em fileira, lá eles arrumam um jeito de o tempo todo botar as pessoas para se olhar. Ele vai fazendo paradas e os participantes, eles durante esse tempo de percurso de trem, eles vão desenvolvendo um projeto relacionado a alguma área de empreendedorismo. Olá pessoal, isso aqui é um registro que a gente vai fazer durante a nossa viagem aqui na Amazing Business Train. Na verdade, o que a gente está? A gente está dentro de um trem. Esse trem vai fazer paradas ao longo do dia de hoje e de amanhã. Isso é uma coisa muito interessante também, porque a gente acha que empreendedorismo ele só está ligado aos cursos relacionados à área de negócios. Não. Empreendedorismo está relacionado a tudo, a química, física, matemática, só que a gente não faz a relação disso. E durante essa viagem do trem, que começou às 7 horas da manhã e agora são exatamente 4h30 da tarde, a gente vai vivenciar experiências com 9 workshops sobre negócio. Cada aluno fez uma tarefa individual, que foi a de pegar, estudar qual é o cliente que ele está querendo propor uma solução
e pensar na solução. Aí cada aluno fez individualmente um canvas, que é a proposta de valor, é um específico para registrar características do cliente, que são as tarefas que ele faz, os ganhos que ele tem e as dores que ele tem. Aqui, eles lá o tempo todo estão trabalhando a questão do empreendedorismo, que é, na verdade, a proposição é se promover o perfil do estudante para que ele esteja apto para criar inovações. O que são inovações? São invenções que têm algum potencial comercial. Então, qualquer área tem essas possibilidades, né? Não é só os cursos da área de negócio. Esse daqui, gente, foi uma cervejaria escola que eu tive a oportunidade de visitar. Bom, essa cervejaria, o que ela tem de especial? Né? Ela fica na cidade de Quilmes, que fica 1 hora de Ramelina, de trem. Outra coisa, os trens lá são pontualíssimos, né? 1h11, 1h11 está saindo. Né? Igual o ônibus também, 1h06, 6 é a hora do ônibus sair. Inclusive o ônibus urbano, né? Então, aqui não, é a hora do ônibus chegar. Então, gente, esse vídeo aqui, ele vai mostrar o que essa cervejaria tem de especial. É uma cervejaria em nível técnico, né? Então existem alunos menores de idade também, que inclusive pela lei finlandesa, eles não podem estar manipulando ali, eles não podem estar na área de produção, porque se trata de bebida alcoólica. E aí? Né? Eles vão ficar vendo teoria? Né? Se fosse no nosso modelo, talvez sim. Vamos trabalhar os 2 primeiros períodos com teoria, né, para o cara alcançar a maioridade, para poder ir mexer nos equipamentos lá de fermentação. O que essa instituição fez? Esse último vídeo é interessantíssimo. Ele mostra, vocês já ouviram falar de Second Life? Tá? O Second Life é um ambiente virtual chamado metaverso, né? Universo alternativo, em que existem avatares e bonecos, e assim, é um ambiente muito realista. Né? O Second Life teve um boom aí no começo de 2000, até 2007, depois deu uma diminuída, só que agora ele está sendo repensado. A Kelda, essa cervejaria, eles criaram um ambiente que simula o equipamento de pasteurização e fabricação de cerveja, mas é igualzinho, tá? Os painéis, e aí ali, qualquer um, se vocês visitarem, se vocês entrarem no Second Life, vocês vão poder ver isso. Tem que pegar o malte, botar no peso certo, fazer os testes, botar na temperatura certa o equipamento. Eles contrataram uma empresa que fizeram a programação do ambiente, então eles criaram um simulador ali, daquela produção de cerveja. Em vez de eles investirem, talvez, em laboratórios caríssimos, eles investiram em criar um ambiente no Second Life, né? Porque às vezes tu tem um laboratório, por exemplo, de usinagem muito caro, mas para fazer isso no Second Life é possível, um custo mais acessível. Em suma, o aluno sabia todas as etapas do processo produtivo da fabricação da cerveja, mesmo sem estar manipulando o equipamento físico. E não era em teoria, era na prática. Esse é que é o barato. Por quê? Porque se ele botasse o peso de malte diferente, se ele deixasse a temperatura, se ele apertasse o botão errado, não ia dar certo. Então, quando o cara fazia 18 anos e ia para o equipamento real, já sabia tudo. Ele não ia aprender mais nada. Então, o uso de simuladores também, inclusive no próprio Second Life, é uma possibilidade acadêmica institucional muito grande. E eles lá fazem um uso bem efetivo disso. Tá? Bom, aqui, gente, seria a questão da avaliação em pares, né? Foi uma experiência que eu pude vivenciar. Os alunos estão se autoavaliando aí, isso é a prova mesmo deles. Tá? Não é aquela provazinha de sentar olhando para o cangote do outro. Nem tem carteira sozinho? Não. Então, a gente separou em grupos,
tá? Foi aqui, né, André? Foi aqui. Isso aí foi aqui, ó. Por isso que é carteira de mão, tá? A gente separou em grupos e tinha aquele que ia acompanhando, avaliando. Eu tentei reproduzir a situação que a gente tinha vivenciado lá, né? Então, gente, a percepção é que todas essas práticas, né, são práticas possíveis aí de serem aplicadas. É um assunto muito extenso, não dá para a gente colocar 6 meses aqui, né? Suzana, eu só queria mostrar um pouquinho para a gente fechar efetivamente algumas fotos, só vou passando mesmo. Esse foi o curso de guiamento, então foi uma das aulas que a gente observou, essa foi a mais diferente de todas, por isso que eu botei aí. Esses alunos estavam se formando aqui atrás, e aqui são os alunos, aqui o grupo de brasileiros. O grupo de brasileiros aqui na frente era a tarefa final dele, tipo TCC. Eles tinham que levar esses brasileiros e nós passamos um dia numa floresta quase congelada. Eu só pensava, se eu me perder, eu vou morrer aqui. Mas então eles fizeram comida, separaram, fizeram como é que sentar, e era, vamos dizer, o TCC. A prova final deles foi esse dia aqui com a gente. O André também fez isso, né? Porque era assim, praticamente tudo que uma fazia, a outra também fazia, né? Nós tivemos as mesmas experiências praticamente. Então, aí eles fizeram a comida. Aí foi também um jogo de hóquei que a gente foi, né? Que eles são loucos por hóquei. Mas o finlandês é muito envergonhado, eles não falam nada, tá, os brasileiros, até o hino do negócio nós aprendemos. A gente cantando e eles olhando, tipo assim, quem são esses loucos? Totalmente envergonhados, e aí um jogo bacana. Aí, na frente da Tanque, que é a minha universidade, né, muito bacana, aí vocês viram quando a gente chegou, e depois já na neve, ó. 3 horas da tarde. Isso aí é assim, desse jeito. Em janeiro, dezembro. Noite completa, quando chega, né, a partir de dias. novembro nós não vemos mais a cara do sol. A partir de novembro acabou o sol. Então aí eu estou aqui no cantinho. Agora um detalhe, hein? Tu não passa frio lá. Não, a Porque, tecnologia. ao contrário do Brasil, tudo, sabe, janela, tudo passa frio. Meu quarto botei 26 graus, acabou, ficar de mangueira, não sei como é, sem problema. Aí o tipo de sala que a gente estava falando com vocês, olha só. Não tem sala de cadeira de 1, carteira de 1, isso aí não tem. O máximo que eu passei lá foi a carteira de 2. Tipo isso aqui, um pouquinho menor, para 2 sentarem. Não tem, olha, isso é a biblioteca, olha que bacana. Outro tipo de volta, só um aqui. Aí olha só como é que é a aula, olha. Isso é poltrona, gente. Poltrona, confortável. E aí você discute. Outra, André. Aí olha só. Então as salas de aula, como é que são. Não tem essa sala tradicional de carteira de 1, não tem. Aí olha. Como é que ficam dispostos os computadores, todo mundo junto. São várias mesas redondas, né? Aí isso aí é muito bacana. É o seguinte, é um aparelhinho que você responde, A, B ou C. Aí o professor pergunta ele, qual a capital do Brasil? Aí vai lá. Letra A está no quadro, né? A, Brasília, B, Rio de Janeiro, C, São Paulo. Aí, agora então todo mundo aperta para a resposta certa. Aí todo mundo aperta a sua. Bom, aí já vem no computador dele a resposta. Tantos por cento foi resposta à letra A, tantos por cento deu resposta à letra B, tantos por cento deu C. Aí ele já joga no quadro aquele resultado. Olha, gente, a maioria optou aqui pela letra tal e depois alguns pela letra tal. O que vocês acham que é? Discutam com seus pares. O professor não vai dar a resposta. Vocês vão discutir com os seus pares. E aí discute. Posso fazer de novo? Aperta aí outra vez. Vamos apertar. Aí vocês vão ver que as respostas mudaram, sempre tendendo para a resposta correta. O professor não dá a resposta. Se for uma coisa muito difícil, o professor vai no quadro e dá uma dica. Agora, nunca a resposta correta. Eu achei esse aparelho fantástico. Construção de conhecimento e não transmissão. Exatamente. A gente pode fazer isso, gente, tem um programinha chamado, acho que é Socrative. Não é Socrative? É o Kahoot, Socrative, Larissa trabalha com ele, que também faz isso sem ter um aparelhinho, mas você tem que ter uma sala em rede. Aí você pode fazer rotear no seu próprio computador para o telefoninho deles, né, que é uma coisa simples para responder A, B ou C, não é? Dá para fazer. Aqui foi o dia que nós fizemos uma visita ao campus de André, lá à Universidade de André, no campus Lepa, que é um campus agrícola. Então foi muito bacana. Eles colocaram a bandeira do Brasil em nossa homenagem. Foi muito bacana. Aí também a visita, todos nós. Eu acho que a André tirou essa foto, hein? Você está onde? Não achei. Sim.
André, e eu estou aqui. Isso. Então, para vocês verem as flores, isso ainda foi em setembro, né, André? Então, muitas flores. Isso aqui também é no castelo, lá na cidade de André, em Ramelina. Eles têm um castelo medieval, bem conservado. Então, eles fazem uma festa logo em agosto. Foi na nossa primeira semana lá que nós fomos lá visitar vocês. Se vocês entrarem depois no YouTube, botarem meu nome, André Web, tem um canal lá meu com todos esses vídeos do festival de Ramelina. Então, foi muito bacana, porque as pessoas da cidade, todos, vocês estão vendo a freirinha, todos eles se vestem com roupas medievais, né, olha só, e a música medieval nas salas e tal, muito bacana. Aí nosso grupo eram 13 professores em tanque, 14 em rank, nós conseguimos juntar boa parte deles aí, então, nesse festival de Ramelina, logo na primeira semana, né. Teve gente que levou esposa, filho, isso aí. Aí, ó, tá vendo? Eles cobravam, sei lá quantos euros, sei lá, 2 euros, para você vestir uma armadura, tirar a foto como se você fosse um guerreiro. É aquele... Não, você sabe. Estava comigo, ele é do IF Ceará, esse professor aí na armadura. Aí foi a nossa formatura. Aí é onde eu morei, muito bacana. Eram 260 alojamentos, com quarto e banheiro para cada um, né? Tudo muito verde, muito verde. Então, 260 alojamentos, a minha vizinha era chinesa, a vizinha da frente japonesa, da outra morava na Croácia, as duas de cá eram italianas, o outro era meu colega brasileiro, ou seja, uma doideira. Esse é um aspecto também que a gente percebe, a necessidade no Brasil de se buscar uma internacionalização do ensino, né? Que caminho a gente... Mas, tipo, assim, nós hoje não estamos aptos a receber estudantes estrangeiros seguindo normalmente o curso. Sim, isso é um problema muito grave. Lá eles têm o Erasmus, não sei se vocês já ouviram falar, é o nosso Ciência Sem Fronteiras, só que é muito mais avançado, tá? Muito mais avançado. Ele não chega, por exemplo, muitos que vieram do Ciência Sem Fronteiras, eles chegaram aqui, estão sem estudar. Tem 85 alunos que chegaram do Ciência Sem Fronteiras, que chegaram aqui, a greve tinha andado, o período tinha começado, eles estão sem estudar, e quando não encaixa a disciplina, aí ele perde um período, perde 2 e por aí vai. Lá na Europa isso não acontece não, ele já tem tudo encaixadinho, ele vai estudar no país, quando ele volta, ele continua no certo que ele está fazendo. Gente, uma coisa muito importante é o seguinte, todos os professores lá, para dar aula no ensino fundamental médio, tem que ter mestrado. Ninguém dá aula sem mestrado lá. E outros, são sócio-interacionistas, quem é da área pedagógica sabe o que eu estou dizendo. Não fica discussão Piaget, Vygotsky, nada disso. Tu quer dar aula, é sócio-interacionismo. Quer discutir Piaget? Vai lá para a área de filosofia da pedagogia. Tá? Então, o que a gente sente é o seguinte, aqui no Brasil, o professor em geral ele tem pouca capacitação básica. E aí fica uma necessidade de controle muito grande depois. Senão o cara sai divergindo muito. Lá não. Eles têm uma capacitação pesada, tanto que é chamada de indústria de professor. E depois, como está todo mundo mais ou menos com a mesma cultura, o cara fica mais solto para trabalhar do jeito que ele quiser. Entendeu? Porque tem confiança. Reparem na calçada, olha só, tá vendo essa calçada aqui? Feinha, né? Mas também nenhuma é feia. Todas são assim. Um cadeirante, a calçada é responsabilidade do governo. Um cadeirante pode andar de fio a pavio onde ele quiser. Funciona, entendeu? É o básico, a calçada é o básico. Todas iguais, assim. Muito interessante mesmo. Bom, volta só uma vez. Aqui é a janela do meu quarto, isso aí já estava no outono. E agora, no inverno, novembro, já ficou tudo desse jeito, né, André? Uma loucura. Aqui, então, no refeitório, onde eu estava, a gente, toda noite era essa farra doida aí, com um monte de gente, aí foi aniversário, nem lembro de quem, mas gente de tudo que era lugar. E a gente só podia conversar em inglês, né, porque gente de tudo que era lugar do mundo, foi muito bacana. Aí, então, em frente onde eu morava, olha só como é que virou, né? Isso aí, então, é o inverno mesmo, já com neve, não tinha mais. Aqui foi um passeio que nós fizemos, né, André? A Estônia, essa é Tallinn, é uma igreja ortodoxa em Tallinn. A Estônia é a 40 minutos da Finlândia, 40, 50 minutos pelo mar, né? Só atravessar. Para vocês terem ideia, a minha cidade tinha 200 mil habitantes, mas tinha. Esse foi o concerto do Zubin Mehta com a orquestra de Israel, num teatro espetacular, como esse é o Tamperital. Então, uma cidade de 200 mil habitantes tem condições de receber uma orquestra desse tipo.
né? Eu fui essa apresentação maravilhosa. Ali é uma igreja também, né? Uma cidade bem antiga também. Aqui o clássico boneco de neve com os meus colegas que foram lá para a Finlândia. Bom, gente, no contexto geral, né, muito corridamente, a ideia é essa. A gente vai encaminhar também os vídeos e aqui tem os contatos da gente, caso vocês queiram depois. Vai ser um prazer a gente poder estar trocando ideia, indo adiante nesse processo, tá? Peço desculpas aí pelos contratempos, né, pelo tempo aí estendido. Eu acho que até porque pelo prazer da gente poder estar compartilhando, a gente se empolga e acaba indo um pouquinho além, né? Mas enfim, muito obrigado mais uma vez. E se vocês quiserem, se vocês têm alguma dúvida também, né, se quiserem colocar, fiquem à vontade. Diga. Primeiro dar os parabéns, muito bacana a palestra de vocês, né? E muito legal essa experiência que vocês tiveram, né? Assim, é bom perceber, né, que os institutos e o governo estão dando essa oportunidade para os servidores de estarem numa outra cultura, num outro país, terem esse intercâmbio, né, de ideias. Eu queria perguntar o seguinte: quando o aluno está trabalhando por projeto, né, ou naquele Pro Academy, que ele tem, né, o projeto da empresa, né, que ele vai estar participando, aí tem um tutor. Mas como é que fica a interdisciplinaridade quando ele precisa tirar uma dúvida de matemática, ou uma dúvida de inglês, ou sobre informática? Como é que é o atendimento dos professores? Eles atendem por horário, né? Assim como no projeto integrador que a gente está tentando começar aqui, tem o orientador do projeto, mas o aluno precisa de vários conteúdos naquele projeto. Como é que ficaria esse atendimento? O Pro Academia é um projeto da TANC, né? Então aquele professor tem menos carga horária em sala de aula e ele tem os horários dele para fazer a tutoria. E aí cada tanto X grupos tem um tutor. Só que os tutores são de todas as áreas, então nada impede que o tutor daqui venha dar atendimento naquele outro lá, e aí assim é feito. Eles trocam quando precisa de um tutor de outra área, e aí não tem problema nenhum. É feito desse jeito. O que aconteceu comigo aqui? A gente até falava assim: meu Deus, como é que vamos aplicar isso no Brasil? Eles deram a ideia. Começa só com a sua disciplina. Então foi isso que eu fiz. Fiz só na minha disciplina, então a tutora era sempre eu. Mas às vezes chegava em alguma coisa mais voltada para a eletrônica, eles chegaram a procurar outros professores também, aqui, fora do horário deles, né? E aí eu fico imaginando que a gente poderia colocar horários do professor para atendimento. Isso, seria perfeito. Seria perfeito. Que é o que eu te falei. Eles têm uma carga horária reduzida de aula na universidade. Essa Pro Academia não é dentro da universidade não, tá? É num prédio em outro lugar da cidade. Para começar a separar as coisas. Esse aluno ele vai ficar, tipo assim, ele vai ficar 1 ano e meio interno nesse outro lugar. Né? Ele não vai precisar pisar na universidade não. Mas a filosofia vai para trabalho por projeto, né? Sim, a mesma coisa. Isso. Aí a gente teria que colocar vários professores de diversas áreas. Agora, a questão do tempo deles em sala de aula, como sala de aula mas envolvido com a academia em si, é muito mais extenso, né? A gente aqui tem 3 turnos, isso não existe em lugar nenhum do mundo, né? 3 turnos. Acho que só aqui no Brasil que a gente consegue fazer isso. Porque, na verdade, né, eles ficam ali realmente. Olha, a percepção que eu tive, até seguindo essa linha, eu acabei começando a trabalhar na disciplina de empreendedorismo, né? E eu criei um WhatsApp para os alunos criaram. Gente, o pessoal falava sábado, domingo, eu tive que botar no mute, era toda hora chegando mensagem. Então, a resposta é essa: quando eles se sentem empoderados e se sentem como responsáveis, isso é uma conquista, não é de uma hora para outra também. Eu consegui fazer isso dentro de um semestre, mas durante 2 meses aí eles ficavam olhando para mim, tipo assim, mas o que eu faço? Tipo assim, a imagem que eu tenho é o passarinho na gaiola de ouro com a porta aberta, ele lá no cantinho, sabe? Eu abri a porta, mas até eles saírem foi difícil, tá? Agora,
final das contas, eles acabam se envolvendo, então uma carga ou uma imersão na disciplina muito maior, porque eles não estão ali para cumprir a obrigação de trabalhinho que o professor passa. Eles estão ali para cumprir a responsabilidade de entregar um projeto e mostrar que eles são capazes. Eles são alunos trabalhadores. Não, em geral não. Lá não tem esse negócio, por exemplo, proeja, nós chegamos a pensar em proeja, não, aí não tem esse problema, porque não tem ninguém fora do lugar, localidade, não tem isso. Não existe, só se a pessoa dá um bicho da mesma, eu odeio estudar no escola, aí passou legal, né? Nesse momento que vocês estavam nesse processo de observação, vocês disseram que o ensino lá era organizado por disciplina. Nesse momento que vocês foram, isso? E como que era essa organização? Porque você pode ter um curso organizado por disciplina, mas utilizar a estratégia de projetos. Não é? Se era assim ou não, ou pode ter um currículo organizado por projetos, o que rompe o paradigma disciplinar, que aí é outra coisa, que é o que eles estão implantando agora. É isso? O curso que a gente fez lá, tá? Os professores, né, do IF foram. Ele foi um curso especial, não é o que normalmente eles seguem lá na disciplina. Tá? Então a gente teve sim algumas disciplinas, por exemplo, o uso de novas tecnologias, né? Foi até uma coisa interessante. Não, mas aí foi um curso que vocês Nosso. fizeram. Mas o que a minha pergunta é aquele curso que vocês observaram. O que a gente observou é o seguinte, eles estão num processo de mudança. Tá? Então a gente pôde observar que ainda havia disciplinas. Sim, mas como é que mas o que vai acontecer? É aquele vídeo que eu não consegui finalizar ele para vocês. A ideia é, eles vão pegar tópicos maiores, tá? Estudos europeus, por exemplo. Ele vai jogar geografia, história... Sim, mas aí ele vai organizar. É isso que eu estou perguntando. Só para eu entender. E aí é a nova mudança deles. A mudança é o quê? Um currículo organizado por projetos. Então eles vão trabalhar com eixos temáticos. Estudos europeus. Vai ser um eixo temático em que ele vai desenvolver determinados projetos. Mas o que estava lá que você observou antes era um ensino ainda organizado por disciplina. Mas e aí mas a disciplina usava a estratégia de problemas, de projetos. Sim. A minha pergunta é como é que era essa estrutura de escola, de organização de horário, de alunos por turmas ou não turmas. Porque uma coisa é o currículo organizado por projeto, que eles vão começar agora, que é uma outra estrutura. Como que ainda acontece no modelo que você antigo, foi ver lá. Tem de tudo. Entendeu, Manus? Tem professor que bateu o pé. Eu não faço isso de jeito nenhum. Eu vou dar minha disciplina aqui e acabou. Aconteceu. Cansei de ver salas de aula com 3, 4 professores ao mesmo tempo. Entendeu? Mas quem pagou e não quis, não quis. Mas, entendeu? Tinha de tudo. Aí, por exemplo, esse que não quis estava nesse modelo que a gente conhece. Nossa, aqui. Aconteceu isso. E aí, foi desse jeito. Mas não, por isso que a gente chegou assim, e aí, o que eu vou fazer? Olha só, vai ser muito difícil você conseguir fazer isso, mudar, porque nem nós conseguimos. Tente na sua disciplina, foi o que eu fiz aqui, que eu já tive um resultado positivo. Mas é muito difícil, realmente. Vai ter sempre aquele professor que vai empacar, vai ficar ali a vida toda. Mas eu acho que a construção do currículo e vários professores participam. Sim, sempre. Todos eu acho participam. exatamente por isso, eu acho que ele está agora, eu não conheço muito a fundo, né? Eu conheço teoricamente. Mas por isso exatamente que eles estão nesse processo de mudança. Eles querem fazer essa mudança institucionalizada e geral para todo mundo, a partir de experiências isoladas que eles têm. Mas eles ainda continuam, ainda têm, né, antes dessa mudança, ainda tinham um sistema igual ao nosso, no sentido de organização curricular. Seriado? Essa é a minha pergunta. Modular? Como é Sim, olha só, eles têm lá, o que acontece lá? Eles têm um inverno muito rigoroso. Então, o aluno lá ele tem um perfil um pouquinho diferente, porque não tem aula à noite lá. Tá? Até porque a noite lá é muito complicado.
Então, o aluno, ele passa, se eu não me engano, 6 meses estudando, ou 8 meses, e depois ele tem 3 meses ou 4 que ele fica nas férias dele. Não é igual a gente que é um mês de férias. E nesse período... Nós já fomos assim. Eu me lembro que um europeu me questionou como é que um país com tanta coisa para fazer, e aí até que diminuíram, né? E nesse período, eles aproveitam para estagiar. Só que não é um estágio que está ligado diretamente. Não é igual o nosso, que é um estágio supervisionado. Talvez fazer trabalho voluntário. E eles se envolvem, entendeu? Agora, uma coisa, independente se eles estão trabalhando com disciplina, com eixo temático, com o que quer que seja, tá? O que a gente percebeu? Que o aluno está sempre olhando para o outro. Isso é, entendeu? Independente do método, de qualquer coisa. E não pensem que nessas observações eu vou assistir algumas aulas péssimas, vi também, tá? Não é um mar de rosa completo. Tem uns professores horrorosos também, tem. Ainda conteudistas, ainda centrado. Não é que não é muito legal a tua colocação, porque a gente traz assim, daí para não, lá não é que não tenha, mas o que é mais evidente, né? No Brasil, o que é mais evidente é o modelo tradicional. Lá, o que é mais evidente é essa transição. Até 2020, o que vai ser mais evidente vai ser esse novo modelo. Eu queria saber um pouquinho sobre aquela personalização, do cuidado, né, de cada aluno. Naquela tabela que você colocou, porque é óbvio que um país mas também eles, não, eu digo assim, em termos de dimensão, né? Pensando na sala de aula com 30, 40 alunos, como é que você faz isso? É óbvio que tudo também escala, o que é menor lá, o que é menor. Então, mas o número de alunos também são duas coisas diferentes. São duas coisas diferentes. Eles têm os buddies, pessoal do inglês aí, né? Tipo um companheiro, né? Então eu tinha um buddy finlandês que me ajudava com todas as coisas que eu precisava, me levava, levou em cinema, não sabia ir a primeira vez, levou não sei aonde, tá entendendo? Então os buddies, eles também vão te ajudar, que são companheiros, parceiros. Na escola. Foi a escola que arranjou esses buddies pra gente. E também cada grupo de 8 alunos tem tipo um professor padrinho, não sei como é que é o nome, sabe? É um padrinho. Então aquele professor padrinho, ele é responsável por aqueles 8 ali. São 8. Então ele vai dar uma atenção especial àqueles 8 alunos que são desde a escola pequenininha. Não, no meu curso não, que eu vi. No meu curso eu tinha um buddy. E nós tínhamos nós éramos 13, e nós tínhamos uma coordenadora nós tínhamos 2 pessoas sempre olhando por nós em tudo, até para ir ao supermercado, até para comprar roupa de baixo, de frio, ela me levou, pra vocês terem ideia. Então é personalizado mesmo. Levava a gente a médico, tudo. E o aluno normal, né, o aluno do dia a dia, eles têm esses padrinhos, né? O nome nem em inglês está vindo, mas são 8 para cada professor, tá? Desde a escola de pequenininho. Então eles vão dar uma atenção especial. Eu acho que o que a Elma perguntou, a gente pensa na nossa sala de aula tradicional com 40 alunos, mas aí eu penso assim, de repente trabalhando por projeto, talvez isso fique mais fácil. E aí o professor não vai dar aula tradicional, mas vai dar atendimento dos projetos. Eu estava pensando na assistência, pensando de como adequar a aprendizagem de forma personalizada.